done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku Naguama really, when you hear completely. Chuku Marobi more. If he can you let, we say what shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Bom dia, igreja! Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a este culto de domingo. Nós somos a família Pico e é uma bênção podermos estar aqui reunidos uma vez mais para louvar e exaltar o nosso bom Deus. Amém? Antes de partirmos para a oração, eu vou convidar a nossa irmã Irene, minha esposa, para nos ler um salmo. Amém? Amém. Eu passo a ler agora o livro de Salmos 148, do versículos 1 ao versículo 13. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os anjos, louvem-no os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois o ordenou e eles foram criados. Ele estabeleceu em seus lugares para todo o sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neves e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todo o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia! Amém! Uau! Este salmo é incrível porque nos diz que a natureza louva a Deus. Tudo quanto Deus criou louva a Deus. As montanhas, os cedros, tudo louva a Deus. Amém? Os seres vivos, os seres inanimados, eles louvam a Deus. E hoje nós temos o privilégio de louvar a esse Deus. Amém? Então vamos nos levantar, vamos cantar, vamos exaltar o seu nome. Que realmente o Senhor receba o nosso louvor. Amém? Amém. Vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, por tudo quanto criaste, Senhor, por tudo quanto fizeste, Senhor, e por nos dares o privilégio, Deus, de te conhecer, Pai, e de podermos, Senhor, ter a ousadia de entrar na tua presença, Pai. Pois somos pecadores e não merecíamos, Senhor Deus, Pai, a tua graça, Deus. Mas, Senhor Deus, Pai, tiveste misericórdia e compaixão de nós, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, esta manhã, Senhor Deus, Pai, sedentos de Ti, sedentos da Tua presença, sedentos da Tua palavra, Pai. Por favor, abençoe, Senhor, este serviço, Deus. Abençoe, Senhor Deus, Pai, os Teus servos, Deus. Abençoe, Senhor, todos aqueles, Senhor Deus, Pai,
que estão acompanhando, estão assistindo, Senhor Deus Pai, a este serviço, Pai. Ó Deus, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor Deus, a Tua bondade, Senhor Deus Pai, alcance, Senhor, essa pessoa, Pai, e que Tu possas fazer transformações, mudanças, Senhor, em suas vidas, Pai. Senhor, Te louvamos e Te damos graças, Pai, por tudo, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Um bom culto a todos. Amém. Hey, hey, hey,
Bom dia, irmãos em Cristo. Este é o momento da Santa Ceia, momento este em que nós celebramos a morte, a sepultura, assim como a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E para prosseguirmos, quero convidar a todos a irmos a Deus em oração. Oremos. Santo, soberano és tu, Senhor, Deus amado, Deus eterno. Vós que estáis sentado no mais alto trono, o Senhor que é todo-poderoso e cujo poder não faz parceria com ninguém. Te agradecemos, Senhor Deus Pai Santo, pela renovação, Senhor Deus Pai Santo, de fôlego em nós, Senhor Deus Pai Santo, no dia de hoje. Te agradecemos igualmente, Senhor Deus Pai Santo, por participarmos, Senhor Deus Pai Santo, de memorial, Senhor Deus Pai Santo, da morte de Cristo. Morte esta, Senhor Deus Pai Santo, que nos deu a vida, Senhor. Te rogamos, Senhor, que o Senhor Deus Pai Santo possa estar comigo, Senhor Deus Pai Santo, nesta mensagem, Senhor. Que o Senhor Deus Pai Santo possa me usar, Senhor. Usa-me, Senhor Deus Pai Santo, com o Senhor Santo Espírito, meu Pai. Te pedimos, Senhor Deus Pai Santo, que esta mensagem possa ter, Senhor Deus Pai Santo, um teor transformador, Senhor. Para mim, também para aqueles que me ouvem, Pai. Eu oro e entrego tudo nas tuas santas e poderosas mãos, hoje e todo sempre, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém? De referir que um dos principais componentes da Páscoa, que está descrito no livro de Êxodo, é de Deus avisar a todos que os seus primogênitos estariam prestes a morrer, tanto dos homens quanto dos animais, e que eles deviam se proteger colocando um sangue nos postes ou então na porta, e que esse sangue devia ser um sangue de um cordeiro sem mancha. Dali Deus ordenou que anualmente esse povo, ou seu povo, celebrasse a Páscoa, e que isso lhe seria de sinal de poder e libertação. E depois desse evento, ficou escrito que todos os primogênitos passariam a lhe pertencer, ou seja, pertenciam a Deus. E Deus estava a levar isso tão a sério que fez disso uma lei. Ele estipulou que todos tinham que redimir os seus primogênitos, ou seja, comprar de volta com 5 moedas, nesse caso daquela época. Este era um preço fixo e que todos tinham que pagar este valor. Não havia exceção. E isso é o que nós chamamos de redenção, que é comprar de volta. Ou seja, tomar novamente aquilo que antes fora seu. O Novo Testamento dá-nos uma dimensão espiritual, visto que este foi um acontecimento físico, mas o Novo Testamento dá-nos uma dimensão espiritual deste todo evento. Nós podemos ver isso no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, onde rapidamente lemos: A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 29, vai mais longe dizendo: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Olhando para esta passagem, nós podemos ver que quando nos tornamos cristãos, nós nos tornamos como o Filho. E no que diz respeito a Deus, nós nos tornamos como primogênitos. E o que exatamente isso significa? Significa dizer que nós passamos a ser herdeiros. Nós passamos a herdar a terra no reino dos céus. Lembram quando Jesus Cristo dizia que Ele iria primeiro para preparar-nos um lugar?
Irmãos, a morte de Cristo nos trouxe tão perto de Deus. Deus pagou o preço fixo para que nós nos reconciliássemos com Ele, para que nós pudéssemos conectar-nos com Ele no fresco da noite. Meus irmãos, o sangue que foi derramado naquela cruz é um sangue que nos dá a garantia da salvação e da vida eterna. Isso é o plano de Deus desde a fundação do mundo. Portanto, irmãos, nesta manhã em que nós tomamos do corpo e do sangue de Cristo, nós devemos nos lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez, especialmente para que nós pudéssemos ser redimidos. Portanto, irmão, não podemos negligenciar o sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez e o plano que Deus também aplicou para que nós pudéssemos ser redimidos. Por isso, se você ainda não tem um relacionamento com Deus, se você ainda não nasceu de novo, importa que conheça Deus, importa que estude a Bíblia. E se você já está nesta caminhada, por favor, veja como está andando, examine-se. E se não está caminhando, procure, enquanto é tempo, confessar os seus pecados. Converse com o irmão, abra o seu coração, pois não sabemos o dia em que Deus poderá bater à nossa porta. Muito obrigado. Esta foi a mensagem de compartilha de hoje para a mensagem da ceia. E para terminar, quero convidar a todos para irmos a Deus em oração. Oremos. Santíssimo Senhor, Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Senhor Deus Pai poderoso, por Senhor Deus Pai Santo olhar para a nossa condição pecaminosa, Senhor Deus Pai Santo, em que não teríamos como sair por nós próprios, Senhor. Não teríamos, Senhor Deus Pai Santo, como apalparmos, Senhor Deus Pai Santo, até chegar a Ti, Senhor Deus Pai Santo, sem a Tua luz. Te agradecemos, Senhor Deus Pai Santo, por enviar o Seu Filho unigênito, o primogênito de todos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus Pai Santo, por verter, Senhor Deus Pai Santo, o sangue de um cordeiro imaculado por todos nós, Senhor. Pai amado, Pai eterno, te rogamos, Senhor, que o Senhor Deus Pai Santo nos ajude a enxergar, Senhor Deus Pai Santo, o caminho, Senhor. A podermos, Senhor Deus Pai Santo, despirmos-nos, Senhor Deus Pai Santo, completamente do velho homem, Senhor. Trabalhe, Senhor Deus Pai Santo, o nosso coração, Senhor Deus Pai Santo. Te rogamos, Santíssimo Senhor, que Teu Santo Espírito possa nos guardar, nos guiar, Senhor Deus Pai Santo, hoje e todo sempre, para que a cada dia nos examinemos e estejamos plenamente preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos e entregamos tudo nas Tuas santas e poderosas mãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, o primogênito de entre todos, o nosso irmão. Amém. Muito obrigado e continuação de um ótimo culto. Agradecido. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim.
salvar, a vida conseguir, que tu irás gozar. Bom dia, irmãos. É sempre um privilégio estar na presença do Senhor e ministrar a sua palavra. Na semana passada, o nosso irmão Carlos Pico trouxe-nos uma grande mensagem. Ele falou de oração e jejum, uma expressão da nossa dependência. Através desta mensagem, nós aprendemos que para que os nossos planos prosperem, nós devemos consagrá-los a Deus. Hoje, falaremos do grande projeto do nosso Deus e o título da minha mensagem é Exerça o seu sacerdócio. Antes de avançarmos para a mensagem, convido-vos a irmos a Deus em oração. Oremos. Amado Senhor, magnífico Rei, Deus eterno, Deus do Criador, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede. Pai, muito obrigado por este momento, Senhor, que o Senhor reuniu-nos, Pai, para podermos, Pai Santo, adorá-lo, para podermos, Pai, aprender da Tua Palavra, para podermos, Pai Santo, ministrar na Tua casa. Ó Deus, quero neste momento, Senhor, que toque o coração de cada irmão, Pai, para que esta palavra, Senhor, possa ter impacto na vida de cada um, Senhor. Pai, me use como ferramenta sua, Senhor. Aquele, Pai, vaso de barro que precisa, Pai, de si, pois sou frágil, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Pai, quero Te agradecer, entregar esta oração nas Suas santas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como disse, o título da nossa mensagem é Exerça o seu sacerdócio. A nossa mensagem terá como base o livro de 1 Pedro. Por favor, abra comigo o livro de 1 Pedro 2, versículos 1 até 10. 1 Pedro 2, versículos 1 até 10. Passo a ler. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maldicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo 6. Pois, assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Pedro escreve esta carta, 1 Pedro, para encorajar os irmãos gentios que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, antiga província da Ásia e Betínia. Podemos ver esta referência quando ele começa esta carta nos primeiros versículos, portanto, do capítulo 1. E aqui, nesta passagem que acabamos de ler, no capítulo 2, Pedro começa por exortar aos irmãos a purificarem-se através da leitura diária
da palavra de Deus, ele chama a palavra de Deus de leite espiritual que nos faz crescer. No versículo 4, o nosso irmão Pedro encoraja-nos a nos concentrarmos cada vez mais a Cristo, pois é através dele que nós chegamos a Deus. E no versículo 9 a 10, o apóstolo chega ao ponto mais alto do seu encorajamento. E no versículo 9, lemos o seguinte, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Qual é o contexto desta passagem? O grande plano do nosso Deus, desde o princípio, é que Ele possa habitar com os homens. Este é o grande plano. Habitar com os homens. Ele queria, ou Ele quer, habitar entre nós. Tudo começa lá no Jardim de Éden, quando Deus coloca lá o Abraão e diz a ele para cuidar do jardim. Deus estava lá no jardim, ele andava no jardim e ele comunicava-se com Adão. Adão era um homem santo e obediente a Deus. Quando em Gênesis 3, Adão peca, ele quebra a sua santidade e fica separado de Deus. Nós podemos ver no livro de 1 Pedro, que não precisamos ir até lá, 1 Pedro 1, versículo 16, Pedro citando o livro de Levítico 11, 45, Levítico 19, 2, Levítico 20, 26, ele dizendo assim: sejam santos porque eu sou santo. Com esta passagem fica claro que somente os santos é que podem estar na presença de Deus. E, infelizmente, Adão, pela sua desobediência a Deus, tinha quebrado esta santidade e, portanto, ele não podia estar na presença de Deus. No entanto, o projeto de Deus, o sonho de Deus, não morreu por causa da desobediência de Adão. Ele chamou homens e mulheres para santificarem-se para Ele. Entre eles, a Bíblia fala de Enoque, fala de Noé, fala de Melquisedeque, fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, e a lista é enorme. E um dos momentos muito marcantes no Velho Testamento acontece quando Deus chama o seu povo, o povo de Jacó, que mais tarde ele muda o nome para Israel. Ele chama este povo para sair do Egito para a terra prometida. E em Êxodo 19, versículos 5 a 6, a palavra diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui, o povo de Israel ainda estava no deserto, ainda não tinha chegado à terra prometida, ainda estava a caminho da terra prometida. E aí Deus aparece a Moisés e dá uma ordem a ele para reafirmar o plano, o grande sonho que Deus tinha para com a humanidade. Deus queria uma nação exclusivamente para Ele. Ele queria um povo separado,
apenas para ele. Ele queria um povo que iria chamá-lo de tesouro pessoal, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Notem, irmãos, que Deus não queria uma nação com sacerdotes. Deus não queria um povo com sacerdotes, mas Deus queria uma nação de sacerdotes, um povo de sacerdotes. Isto é, ele queria um reino onde todos seriam sacerdotes. E em Números 18, versículo 1 a 7, Deus separa a tribo de Levi para o sacerdócio. No entanto, apenas Arão e os seus filhos e toda a sua linhagem é que efetivamente tornam-se sacerdotes do Deus eterno. E os restantes levitas apenas auxiliares dos sacerdotes. A partir deste momento, até a vinda de Cristo, apenas os descendentes de Arão podiam exercer o sacerdócio do Deus eterno. Apenas eles é que eram permitidos estar na presença de Deus para oferecerem sacrifícios e intercederem pelo povo. 2, ministrarem a palavra de Deus. E 3, quando os louvores são introduzidos no templo, somente os levitas é que podiam apresentar esses louvores, somente estes é que podiam entoar hinos, somente estes é que podiam tocar instrumentos de adoração ao nosso Deus. No entanto, antes da lei de Moisés, em Gênesis 14, versículos 18 a 19, a Bíblia fala de um homem, um sacerdote chamado Melquisedeque. Um sacerdote de uma linhagem desconhecida. Este sacerdote, a Bíblia conta que abençoou Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo. Este homem, meus irmãos, era um homem muito superior. Nós sabemos que Abraão foi o homem que Deus escolheu, o homem que Deus disse, vá para onde eu vou lhe indicar, e de ti surgirá uma grande nação. É através de Abraão que surgiu a nação de Israel. É através de Abraão que veio a linhagem que veio Arão e a sua linhagem. No entanto, este homem, Melquisedeque, abençoou Abraão. Significa que ele era superior a Abraão. O grande sonho de nosso Deus de ter uma nação de sacerdotes, infelizmente não se cumpriu. Feliz ou infelizmente não se cumpriu no Velho Testamento, pois apenas a linhagem de Arão é que era a linhagem de sacerdotes. Em Mateus 27, versículos 50 a 51, peço para me acompanhar a leitura, diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém? A Bíblia, nesta passagem, diz que na morte de Cristo, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E em Êxodo 26, versículo 33, a Bíblia diz que este véu fechava o lugar santo dos santos. Um local onde apenas o líder dos sacerdotes, que é o sumo sacerdote, podia ter acesso apenas uma vez por ano para interceder pelo povo, oferecendo sacrifícios para o perdão dos pecados do povo. Este lugar, meus irmãos, não é qualquer um que podia ter acesso. Apenas o sumo sacerdote
e não era a qualquer momento que se podia ter acesso, apenas uma vez por ano. Lá, meus irmãos, manifestava-se o poder de Deus. Literalmente, diríamos que é lá onde Deus estava. Era um lugar santo, santíssimo, como a palavra diz, o lugar santo dos santos, pelo que ninguém podia contemplar aquele local. É por isso que tinha este véu que fechava este local. No entanto, nós vimos aqui neste evento do Novo Testamento, na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, este acontecimento extraordinário, onde o véu rasga-se em duas partes, de alto a baixo. Em outras palavras, Jesus Cristo aqui estava a abrir o caminho para o lugar santo dos santos, para que todos que entregassem a sua vida a Ele pudessem ter acesso a Deus. E para estes, em Hebreus 6, versículo 20, a palavra diz que o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Entre várias razões, nós encontramos três. Primeiro, não vinha da linhagem de Levi, mas da tribo de Judá. Segundo, não tinha pecado. Por isso, ele não precisava, como fazia Arão, porque para poder interceder pelo povo, primeiro tinha que fazer, portanto, ele tinha que fazer sacrifício no lugar santo dos santos, primeiro para ele e depois para o seu povo. Jesus Cristo não tinha pecado, por isso ele não podia oferecer sacrifício para ele, apenas para o povo. A terceira razão é que Jesus Cristo existia antes da criação do mundo, muito antes até da linhagem de Arão. Jesus Cristo existia. Para estes que creem no Senhor, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, o livro de 1 Pedro, no versículo 19, no seu capítulo 1, diz que Jesus Cristo é o Cordeiro, sacrificado para tirar os nossos pecados, tornando eu e tu santos perante o nosso Deus. Outro aspecto que podemos destacar aqui é que a presença de Deus não estaria mais naquele lugar, naquele templo construído pelos homens. A presença de Deus não estaria mais lá. Isto portanto, era o cumprimento das Escrituras que dizem que Deus não habita em templos construídos pelos homens. Deus não habita em edifícios. A partir deste momento, eu e tu passamos a ser o templo de Deus através do seu Santo Espírito. Os discípulos agora passam a ter acesso a Deus através de Cristo, o sumo sacerdote. E aqui temos o cumprimento do grande sonho do nosso Deus. O cumprimento da Escritura de Êxodo 19, versículo 5 a 6, que nós lemos, onde Deus quer uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. O reino de Deus, meus irmãos, é um reino de sacerdotes. E nosso irmão Pedro descreve com clareza este reino. Vamos voltar para o livro que lemos no início, 1 Pedro 2. Vamos ler apenas os versículos 9, 10. Passo a ler.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Meus irmãos, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, são batizados em nome de Jesus Cristo, estes são santificados e Deus vai e habita neles. É através do Espírito Santo que estes irmãos tornam-se a morada de Deus. Em Atos 2, versículo 38 e João 3, versículo 5, a palavra de Deus fala disto. O nosso irmão Pedro lá, neste caso no Atos 2, 38, ele pregou sobre isso, chamou ao arrependimento e mostrou os benefícios deste arrependimento, que é receber o dom do Espírito Santo. Estes que recebem o dom do Espírito Santo são separados para pertencerem ao povo de Deus, para fazer parte do reino do Senhor. Aqui está o encorajamento para ti, meu irmão, esta manhã. Nós somos o grande projeto de Deus. Nós somos o sonho do Senhor. Nós somos uma geração eleita. Somos a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Somos sacerdotes de Deus eterno. Todos nós somos sacerdotes e temos um único líder, o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, somos todos iguais, apenas com diferenças ou com diferentes dons, segundo diz 1 Coríntios 12, versículos 4 a 11. Mas, com muita tristeza, meus irmãos, tenho a dizer isto. No nosso meio tem havido pessoas com mais privilégios à nossa vista como homens. Infelizmente, isso está a acontecer. Há alguns que, quando dão uma opinião, por mais que seja a mais errada opinião que existe, que possa existir, é como se o próprio Deus estivesse a falar. É como se o próprio Deus estivesse a falar. Só porque este irmão ou esta irmã tem estado aqui no púlpito a pregar, então a sua opinião é válida em todas as circunstâncias. Ou porque está a liderar um ministério ou um grupo de família, então todas as suas opiniões devem ser válidas. Mas quando um outro irmão ou uma irmã com pouca visibilidade fala, é apenas ignorado e nem sequer procura se analisar o que este irmão está a dizer. Porque, irmãos, quando um serito escreve apenas um oi no grupo do WhatsApp, 90% reage, até com textos longos. Bom dia, irmão. Louvado seja o Senhor por termos mandado um oi. O oi que mandaste é muito lindo. Sabe? Não paro de ler. Irmãos, vocês viram como está o que o nosso irmão Serito mandou? O I parece um anjo. Mas quando um Dalisto, por exemplo, aparece e manda uma escritura de encorajamento, apenas 5% reage. E a reação é apenas amém. Porque quando uma irmã felicita, por exemplo, a Rosália, por ocasião do seu aniversário,
todos comentam e alguns fazem textos longos, mas quando a mesma irmã felicita a Arsênia Chefe, apenas 2 pessoas reagem e a reação é muito simples. Amém, irmã Arsênia. Meu irmão, minha irmã, lembre-se disto, somos todos iguais, sacerdotes de Deus eterno. Para ti que está desencorajado ou desanimado esta manhã, saiba que você é tesouro pessoal de Deus. É sacerdote, alguém com um valor para o nosso Deus. E o seu valor, meu irmão, não depende da aprovação ou não dos homens, mas depende da aprovação do nosso Deus. Então, meu irmão, eu lhe encorajo a exercer o seu sacerdócio com dedicação e zelo. Amém? E para ti, meu amigo, minha amiga, que nos visita, tenho este encorajamento para ti. No livro de Atos 2, versículo 38 a 39, a palavra de Deus diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O reino de Deus está aberto para todos. É o que a palavra aqui está a dizer. No entanto, a condição é arrepender-se dos seus pecados e ser batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que esta promessa é para mim, é para ti, é para os nossos filhos e para todos que vierem a crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amigo, minha amiga, fale com a pessoa que lhe convidou para participar deste culto. Esta pessoa vai lhe encaminhar a Cristo, porque esta promessa é também para si. Meus irmãos, qual é o nosso chamado como sacerdotes? Na segunda parte do versículo 9, aqui de 1 Pedro 2, a Bíblia diz portanto, nos dar resposta. A nossa missão, ou o nosso chamado é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso chamado, meus irmãos, é anunciar as grandezas do nosso Deus eterno. E como é que fazemos isto? O meu primeiro ponto nesta manhã é uma das respostas, portanto, desta pergunta. O meu primeiro ponto é fazendo discípulos. Mateus 28, versículo 18 a 20. Passo a ler. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, eu e tu precisamos anunciar a Cristo aos perdidos. Na qualidade de sacerdote, você tem capacidade incrível, um dom do Espírito Santo para interpretar e entender as Escrituras. Tem esta capacidade de transmitir a palavra do Senhor aos perdidos. Então, meus irmãos, vamos fazer isso. Vamos transmitir a palavra de Deus aos perdidos.
vamos levar almas para Deus. Vamos levar Cristo aos que ainda estão sob o domínio do nosso inimigo, o diabo. O meu segundo ponto é ministrando na vida um do outro, o que nós chamamos de discipulado. Na segunda parte, ou na primeira parte de versículo 20, ainda de Mateus 28, a Bíblia diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Meus irmãos, o nosso trabalho não para em fazer discípulos, mas o nosso trabalho vai além de fazer discípulos. Nós precisamos continuar a ensinar, a obedecer a tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou. É verdade que esta passagem refere-se aos discípulos novos. Fazemos discípulo e a este novo discípulo continuamos a ensinar. Mas chega uma fase em que este ensino é recíproco, pois aí estamos perante um sacerdote e outro sacerdote. Estamos perante dois sacerdotes. No livro de Tiago 5, versículo 16, a palavra de Deus diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, perdi-me aqui. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Com esta passagem a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns pelos outros e orar uns pelos outros. A questão que se coloca aqui é: por que devemos confessar os nossos pecados? Às vezes nós não percebemos esta pergunta. E sem perceber esta pergunta, naturalmente, nós não vamos confessar os nossos pecados. Mas a resposta temos na última parte deste versículo, que diz: para sermos curados. Então, quando eu e tu, meu irmão, estamos em pecado, nós estamos doentes e sabemos que estamos separados de Deus. Então, para nós recebermos a cura, precisamos confessar os nossos pecados. E o nosso irmão João, o apóstolo João, deu uma resposta clara, portanto, desta pergunta. Praticamente ele desmanchou a resposta que foi dada pelo Tiago aqui. O Tiago apenas só diz para sermos curados. 1 João 1,19 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, só teremos o perdão dos pecados se nós confessarmos. Só teremos a purificação dos nossos pecados se nós confessarmos esses pecados. O meu terceiro ponto é oferecendo sacrifícios espirituais. Um sacerdote deve oferecer sacrifícios espirituais. No livro de Romanos 12, versículos 1 a 12, a palavra diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o nosso irmão aqui, Paulo, traz-nos um resumo daquilo que é a qualidade de um sacerdote. Um sacerdote é santo. Além disso, o sacerdote está sempre ao serviço do reino de Deus. Repito, um sacerdote está sempre ao serviço do reino de Deus. Deus, quando fala de santidade,
Deus nos quer por inteiro. A minha e a sua vida devem refletir a vontade de Deus. A minha mente, os meus olhos, a minha língua, os nossos pensamentos, os nossos corações e todos os nossos membros devem sujeitar-se ao nosso Deus. Não devemos ser nós a vivermos, mas deve ser Deus a dominar as nossas vidas. Para além de santidade, a outra qualidade de um sacerdote, como nós vimos, é doar-se, portanto, ao serviço do reino de Deus. Um sacerdote doa-se ao serviço da Igreja de Deus Eterno. Meus irmãos, nós não devemos ser aqueles que assistem os cultos, porque os cultos não foram feitos para assistir. Nós temos que cultuar. Nós não devemos assistir o grupo coral a louvar. Não devemos assistir os irmãos a ministrarem a palavra. Não devemos assistir a equipe do som a fazer a projeção. Nós não devemos ser aqueles que apenas frequentam a igreja. Nós não devemos ser frequentadores apenas dos cultos. Não podemos ser apenas frequentadores dos cultos, porque nós não fomos chamados para isso. Vamos, meus irmãos, exercer o nosso sacerdócio. Meus irmãos, nós somos o grande sonho de Deus Eterno, uma nação de sacerdotes e não uma nação com sacerdotes, porque todos nós, embora com dons diferentes, somos sacerdotes sujeitos ao líder, o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, e para Deus vai a glória. Vamos orar. Amado Senhor, magnífico Rei, Deus eterno, Deus o Criador, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede. Esta oportunidade, Pai, que tivemos de poder, Pai, aprender da Tua Palavra. Deus nos ajude a podermos, Pai, pô-la em prática. Senhor, muito obrigado, Pai, por nós fazermos a parte do cumprimento, Pai, do Seu plano. Muito obrigado, Senhor, por poder, Senhor, nos considerar como o Seu tesouro pessoal, Deus. Pai, muito obrigado por nos santificar para podermos estar diante, Pai, da Sua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos constituir um reino, Senhor, de sacerdotes, Pai. Um reino, Senhor, onde o Senhor está lá presente, Pai. Onde o Senhor está lá ministrando. Deus, onde o Senhor está lá, Pai, nos acompanhando a cada passo, Deus. Nós queremos te agradecer e agradecermos, Pai, e entregar, Pai, esta oração. E, Pai, queremos pedir que o Senhor esteja sempre conosco, como o Senhor firmou isto, Pai, no dia que aquele véu rasgou-se, Deus. Pai, queremos te agradecer e entregar esta oração nas suas santas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.